A famosa Torre de Pisa, na Itália, começou a se inclinar para o sul durante ainda a sua construção, que levou 2 séculos. A inclinação vai aumentando com o tempo, só que com velocidade bem baixa, de 0,001 grau ao ano. Então, bem pequenininho, 0,001. Recentemente, quando a inclinação chegou a 5,5 graus, o acesso à torre foi vedado aos turistas, porque as autoridades temiam que ela desabasse. Ele fala, entretanto, para que a torre desabasse, seria necessário que uma reta vertical, traçada a partir do centro de massa, passasse fora da base da torre. E isso não acontecerá num futuro tão próximo. Aí ele pergunta, sendo assim, qual era o risco que a torre estava correndo? Todo mundo sabe que a Torre de Pisa é uma construção famosa, né? Talvez ela tenha ficado tão famosa justamente por conta desse problema no alicerce dela. Ela foi construída, só que um dos lados da base, o terreno é instável e ela vai afundando lentamente ao longo do tempo. E já se tentou muita coisa, fizeram várias tentativas para tentar, pelo menos, impedir que ela continue afundando, e não se conseguiu ainda, ela continua inclinando lentamente. Aí ele fala da questão do equilíbrio. Ele fala, mas os engenheiros ficaram preocupados se ela ia tombar ou não, né? Proibiram o acesso aos turistas. O acesso já é restrito, sobe um número pequeno de pessoas por vez, justamente por causa do risco de subir muita gente, pode desabar mesmo. Mas aí ele diz, seria necessário que uma reta vertical, passando pelo centro de massa, passasse fora da base. O que é isso? Quais são as condições de equilíbrio? Então, quando o engenheiro vai projetar, não importa se seja um prédio, um equipamento, é necessário que ele tenha pelo menos uma noção se o sistema vai ficar em equilíbrio e se ele tem alguma elasticidade. É o tema da aula de hoje, equilíbrio e elasticidade. Ora, é lógico que você, quando vai, por exemplo, projetar uma ponte, por exemplo, imagine uma ponte por onde vai passar um fluxo razoável de automóveis, carro, caminhão, etc. Aqueles automóveis, eles fazem a ponte oscilar um pouco. Se você ficar parado ali em cima daquela ponte, qualquer ponte que passa ali em cima do Rio Cocó, por exemplo, você ficar parado dentro de um carro, passa um caminhão com a velocidade mais ou menos alta, você sente a trepidação na pista. Quer dizer, ela oscila, mas ela não quebra, ela não se rompe. Por quê? Porque o material deve ter uma certa elasticidade e o engenheiro deve ter projetado aquela ponte para que, mesmo sob a ação dessas forças, a ponte se mantenha em equilíbrio. Né? Você vai projetar, por exemplo, um prédio lá de 20 andares, na beira-mar, uma região que venta muito. Então, se você vai fazer isso, na verdade nem pode construir, né? Mas o pessoal constrói mesmo assim, você tem que levar em conta que o prédio vai estar sujeito à ação do vento. Então, ele deve ser construído de tal forma que, mesmo com a ação do vento, ele não tombe. Ou você vai construir um trem de pouso. Você tem que prever que o avião pode precisar fazer um pouso de emergência. Então, mesmo sob a ação daquela força, daquela situação, o trem de pouso não deve quebrar. Né? Então, é preciso que você saiba quais são as condições físicas para que o sistema permaneça em equilíbrio. Né? Se eu perguntar para vocês aqui, essa garrafa, do jeito que ela está aqui, certo? Com relação a vocês, ela está em equilíbrio? Sim. O que você diz? Tá, ela está em equilíbrio, está certo. Então, se vocês sabem que está em equilíbrio, o que você observa para saber se ela está em equilíbrio? Pronto, alguém disse que ela está parada, né? Então, ela está em equilíbrio porque está parada. Vou botar ela aqui, V igual a 0, e vocês me disseram que ela está em equilíbrio. Né? Se por um acaso essa caneta, eu agora colocasse essa caneta para rolar, vamos supor que não houvesse atrito na mesa e ela ficasse rolando indefinidamente com velocidade constante. Essa caneta estaria em equilíbrio, sim ou não? E aí, ela não está em repouso. Ela se move com a velocidade V constante, mas ela não está parada. Então, qual é o parâmetro que você tem que observar para saber se o objeto está ou não está em equilíbrio? Não é a velocidade em si, porque o fato dela ser 0, tudo bem, o corpo com velocidade 0 está em equilíbrio, mas pode ter corpo em equilíbrio sem estar parado. Por exemplo, quando ele se move com velocidade constante. Qual é a situação? O que tem de comum nessas duas situações?
não há força externa resultante sobre esse sistema. Ou seja, a força externa resultante é nula. A aceleração é nula. Pode entrar em ressonância. A gente vai ver até, quando a gente for estudar ondas, a gente vai ver isso daí. Eu vou trazer um vídeo. Hã? Não pode. Não pode marchar porque a ponte pode... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Que aconteceu... Ó, eu acho que aqui foi uma... não, aqui foi um terremoto. Tem algum lugar aqui falando numa pista de dança. Todo mundo dançando ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. Aí a pista de dança entrou em ressonância e quebrou. É o mesmo efeito. Eu vou trazer para vocês, quando a gente for estudar isso aqui, um vídeo. Mas, claro, não os soldados marchando, né? E sim não o soldado. É o oscilando a ponte. Aqui mais ou menos, ó. Pronto, aqui, ó. Pronto, em 2001... Foi recentemente, mas 2001, né? Não é tão antigo. Em 2001, uma passarela para pedestres sobre o rio Tâmisa foi inaugurada em Londres, para ligar a Galeria Tate de Arte Moderna à Catedral de São Paulo, e comemorar a entrada do novo milênio. Entretanto, logo depois que a primeira onda de pedestres começou a caminhar sobre ela, que é chamada de Ponte do Milênio, ela começou a oscilar de tal forma que muitos pedestres tiveram dificuldade para se manter em pé. Ele fala, oscilações semelhantes podem acontecer em uma pista de dança com pisos de madeira, especialmente se os participantes estiverem pulando. Aí ele vai falar, o que provoca essas oscilações, papapá. Mas sim, pode acontecer e pode ter um efeito intenso, né? Pode derrubar a ponte, se entrar em ressonância e a amplitude de oscilação for muito grande, vai romper a ponte, né? A ponte vai quebrar e aí pode ser um problema. Quando a gente for falar disso, de ondas, eu vou falar disso daí melhor. Certo? Então você tem que prever isso daí. Como vocês me disseram, o fator semelhante nessas duas situações é que, mesmo que o objeto esteja se movendo, ou parado, não importa, se a velocidade dele for constante, pode ser igual ou diferente de zero, mas sendo constante, ele está em equilíbrio. Ou seja, quando ele está livre de forças externas resultantes, eu posso dizer que ele está em equilíbrio. De outra forma, quem é que lembra a segunda lei de Newton? Quando se fala em força, se lembra logo da segunda lei de Newton, em termos do momento linear. Eu posso dizer que F é igual a dp dt. F igual a dp dt. Se a força resultante é zero para o corpo estar em equilíbrio, o que tem que acontecer com o momento linear para o corpo estar em equilíbrio? Ele tem que ser constante. Se a força resultante é igual a zero, é porque o momento linear não varia. dp dt é igual a zero, ou seja, o momento linear é constante. Então, um parâmetro que você tem que observar é o momento linear. Ele tem que ser constante para o corpo estar em equilíbrio. Mas tem outra coisa que você também tem que observar. Ora, essa aqui é a caneta, é a visão lateral da caneta rolando em cima da mesa. Né? O centro de massa dela, digamos que ela esteja rolando assim, ó, para lá. Então, o centro de massa dela tem velocidade para a direita, mas ela rola. Ou seja, ela tem velocidade angular. Não é verdade? O que tem que acontecer, então, além do momento linear ser constante, o que tem que acontecer para ela estar em equilíbrio? O momento angular também deve ser constante. Ou seja, além da ausência de força externa resultante, eu também não posso ter torque externo resultante sobre o sistema. Ou seja, torque, eu já sei que ele é escrito como dLdt. Vendo que não tem novidade. É tudo que a gente fez na aula passada. Na verdade, só isso daqui. Né? Essa parte de torque e momento angular. Momento linear. Então, se o torque resultante é zero, né, como a gente colocou aqui, é porque o momento angular é constante. L é constante. Ou seja, para saber se um corpo está em equilíbrio, você precisa observar esses dois parâmetros. Não é ou, é i. Ou seja, para um corpo estar em equilíbrio, o momento linear tem que ser constante e o momento angular tem que ser constante. Certo? Se o momento linear for constante, mas o angular não, então ele não está em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser de duas formas. Estático, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmico, se o corpo se mover com velocidade uniforme.
né? E além disso, ele pode ser, como a gente chama, estável ou instável. Não é um equilíbrio estático. Estável é aquele onde o corpo retorna espontaneamente à posição que ele estava antes de você retirá-lo do equilíbrio. Por exemplo, imagine que você tem uma tigela côncava e você coloca no fundo dessa tigela uma bolinha. Aí você, por um acaso, pega essa bolinha, puxa ela aqui para a borda e solta. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar oscilando aqui até perder a energia todinha e parar aqui embaixo de volta. Concorda? Jamais ela vai parar espontaneamente aqui nessa posição. Por quê? Justamente porque ela estava no equilíbrio estático estável. Aqui é a posição onde ela tem menor energia. É aqui que ela vai ficar. Ou seja, esse equilíbrio é estável. Agora, se você virar a tigela de cabeça para baixo e colocar a bolinha aqui em cima, esse equilíbrio, ele é estável ou instável? Porque se você tirar essa bolinha do equilíbrio, espontaneamente ela não retorna para cá. Né? Sozinha ela não vai voltar. Ela vai cair e para cá ela não volta, a não ser que alguém coloque ela lá de volta. Ou seja, você pode ter esses dois tipos de equilíbrio, o estável e o instável. Além do estático e o dinâmico. Né? Só que aqui ó, você tem que lembrar que essas equações são vetoriais. P igual a constante é o vetor momento linear. Né? E aqui o vetor momento angular. Certo? Então o que acontece? Se essas equações são vetoriais, é porque na verdade são 3 equações. Né? Ou seja, aqui dentro está embutido um Px, um Py e um Pz. E aqui Lx, Ly e Lz. Só que para facilitar a nossa vida, a gente só vai analisar movimentos no plano. Não vai analisar movimentos espaciais. Isso significa o quê? Se eu estou no plano, essas 3 equações aqui vão se reduzir para quantas? 2. Ou seja, eu só vou ter Px igual a zero, Px igual a constante, Py igual a constante, Pz não precisa analisar, porque eu não vou ter movimento em Z. Se Px é igual a constante, o que você pode afirmar a respeito da força resultante em x? 0. Se o Py é constante, é porque a força resultante em y é 0. E mais, se eu só tenho um movimento no plano xy, essa equação aqui do momento angular, que são 3 componentes, vai se reduzir para quantas? 2? Vamos pensar um pouquinho. O que é momento angular? Quem é que lembra da definição? Revisão aqui, ó. L é igual a R vetor P. É isso? R vetor P. Significa que a direção de L é a direção de quem? Qual é a direção de L? Perpendicular a R e a P, concorda? L tem que ser sempre perpendicular a P. Sempre. E também a R. Né? Mas vamos olhar só para o P, que é o que a gente tem. Então o L tem que ser sempre perpendicular ao P. Ora, se o P está no X e no Y, onde é que tem que estar o L? No Z. Então a única equação de L que eu vou ter que analisar é Lz igual a constante, ou seja, o torque em Z é nulo. Torque resultante em Z. Torque resultante em Z é 0. O torque em torno do ponto Z, do eixo Z, é 0. Né? Ou seja, se você tem aqui o eixo Z, é porque o corpo só se move aqui, no plano XY, e o torque em torno desse ponto é 0. Não tem torque em torno do eixo Z. Resultante. Né? Pode até ter torque, mas não vai ter torque resultante. Certo? Essa é as duas únicas condições que você vai ter que observar. Momento angular e momento linear. Só que além disso, o livro inclusive falou, quando ele falou da Torre de Pisa, ele disse assim, a Torre de Pisa ela é meio inclinadinha, né? Mas ela não vai tombar desde que a linha vertical que passa pelo centro de massa dela esteja dentro da base. O que ele quer dizer com isso? É uma outra maneira de você saber se o objeto está em equilíbrio. Então, imagine que você tem aqui, por exemplo, pode ser, por exemplo, esse apagador aqui, essa caixinha desse apagador assim na vertical, né? Pronto, aqui é. Certo? Aí a caixinha do apagador. Nessa situação, ela está em equilíbrio? Sim, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, aliás, independente dela estar em equilíbrio ou não, eu sei que em algum lugar aqui na estrutura dela eu posso
localizar os centros de massa. A gente vai já aprender também a localizar os centros de gravidade. São coisas diferentes, mas que vão coincidir na maioria dos casos. Então imagine o que é o centro de massa dessa caixinha e o peso dela está aqui para baixo, ó, mg. Esse peso, essa força-peso, do jeito que ela está aí, ela vai provocar torque no sistema? Não. Ou seja, sob a ação do peso, aquele objeto nunca vai girar, concorda? Do jeito que ele está ali, ele não vai girar sob a ação do peso dele. A não ser que alguém faça alguma coisa sobre ele. Então, digamos que alguém vá lá e empurre um pouquinho essa caixinha para um dos lados. Aqui nessa situação, esse corpo ainda está em equilíbrio? Sim, está em equilíbrio. Só que é um equilíbrio instável, né? Como é que seria essa situação? Seria aqui, ó. Digamos que você inclinou um pouquinho a caixinha para a direita. Certo? Tá um pouquinho mais que não dá nem para ver. Pronto. Então, digamos que você deu uma pequena inclinação a ela. Se a linha vertical, certo? Que passa pelo centro de massa desse corpo, ainda estiver dentro da base dele, esse corpo não vai tombar. Por exemplo, aqui a linha vertical, se você descer ela até a base, está dentro da base. Ó. Aqui, se você passar uma linha vertical, ainda está dentro da base, está no limite. Ou seja, ele não vai tombar. Agora, se você girar, inclinar, alguém, agente técnico, inclinar esse objeto ao ponto de, traçando aqui a força-peso e uma linha vertical até a base, se isso aqui estiver fora da base, certamente ele vai tombar. O peso vai provocar um torque suficiente para fazer ele girar. É o que acontece, por exemplo, para fazer isso aqui cair, você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar aplicando a força até ele cair. Basta você fazer com que a linha vertical saia da base dele. Ou seja, você fazer isso. Ó. Pronto, depois que cair, o próprio peso faz ele tombar. Né? O próprio peso vai provocar o torque nesse sistema. Porque a linha vertical agora está fora da base. É o que ele disse para a Torre de Pisa. Enquanto tiver a linha vertical dentro da base, ela não tomba. Aí o que acontece? Bom, quanto mais larga for a base, mais estável aquele corpo vai ser, concorda? Tanto é que se eu deitar agora essa caixinha, vai ficar mais difícil ela tombar. Não é verdade? Porque a base é maior. Quanto maior for a base, mais difícil é você tirar você fazer com que essa linha vertical saia da base, porque a base é muito grande. Né? Por isso que tudo que tem a maior base é mais estável. Né? Diga lá. Na primeira ou segunda situação, o centro de massa. Não. O centro de massa continua na posição, digamos que seja o corpo uniforme, tudo bonitinho, na metade do corpo. Certo? O centro de massa não mudou de lugar, não. Aí você diz, e esse aí é o centro de massa ou o centro de gravidade? O que é centro de massa? Quem é que lembra a definição? Não precisa ser a fórmula, não. Quem é que lembra o que significa o centro de massa? Que ponto é esse? O que era centro de massa? Todo mundo esqueceu? Pronto. Muito bem. Pronto. É o ponto que age como se toda a massa estivesse nele. E o que mais? Pronto. Então, o centro de massa, você pode ter um corpo bem complexo. Certo? Se você olhar só para o centro de massa dele, é como se toda a massa estivesse concentrada nele e como se todas as forças estivessem aplicadas nele. Todas as forças incluem o peso, porque o peso é uma força. Né? Isso é verdade. Mas isso é uma condição especial. A gente não tinha falado antes porque não era interesse. Agora a gente vai falar. Na verdade, o centro de massa é diferente do centro de gravidade. Pode ser diferente do centro de gravidade. O centro de gravidade é o ponto onde a gravidade vai atuar. Aí você diz, mas a gravidade não atua no centro de massa, não? Se o corpo for pequeno, daqui a pouco eu vou dizer o que é esse pequeno, o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade. Por exemplo, essa caneta. Essa caneta tem infinitas partículas. Mas você concorda comigo que todas as partículas dessa caneta estão sujeitas a 9,8 G? Todas as partículas dessa caneta, aqui dentro, porque esse ambiente é um ambiente pequeno, comparado com a dimensão da Terra. Né? Então, todos os pontos dessa caneta estão sujeitos à mesma ação da gravidade. Nesse caso, eu vou mostrar já. Nesse caso, o centro de massa coincide com o centro de gravidade.
A mesma coisa. Mas se agora você estiver fazendo análise, se o seu corpo não for mais uma caneta, for o planeta Terra. Então, ao longo do planeta Terra inteiro, a gravidade não é constante. Né? Você tem locais onde a gravidade é maior, tem locais onde a gravidade é menor, tem o Equador, tem os polos, tem o Everest, tem o fundo do mar. Então, a gravidade é variável ao longo da Terra. Aí você já não pode mais dizer que o centro de massa é exatamente igual ao centro de gravidade. Pode não ser. Então vamos fazer aqui, vamos mostrar que o centro de massa coincide com o centro de gravidade se a gravidade for constante. Imagine que você tem um corpo qualquer aqui, ó. Imagine que você tem um corpo aqui qualquer, que é o eixo, certo? E você tem um corpo qualquer aqui que gira em torno, pode girar em torno da origem. Imagine que aqui seja o centro de massa. Aliás, o centro de gravidade, desculpa, que é o centro de gravidade, certo? Se ali é o centro de gravidade, é porque ali o peso atua ali, né? Então aqui é o peso, o livro vai chamar de FG. Vou chamar assim também só para ficar igual, força da gravidade, certo? Essa força da gravidade, do jeito que está ali, vai provocar torque em torno do ponto O. Vai haver torque. Esse peso, esse corpo, do jeito que está lá, ele gira? Sim. Então, se você imagine que aqui está a origem, está aqui o corpo, né? Se você deixar ele sujeito só à ação do peso dele, ele vai girar. O peso vai provocar torque. Ele vai girar com esse braço de alavanca bem aqui, ó. Roda daqui para cá. Que eu vou chamar de X do centro de gravidade. Então, quem é esse torque? Como é que eu calculo o torque? Escrevi? Não escrevi. Como é que eu calculo o torque causado por uma força? Ora, a definição de torque é R vetor F. Está aqui o torque, ó. R vetor F. Aí vamos em frente. O que era o R? O R é o braço de alavanca. E o F, a força. Vamos substituir pelo que a gente tem. Vamos lá. Torque. Se eu observar só esse braço de alavanca aqui na horizontal, perpendicular à força, então o R vai ser X do centro de gravidade, a força vai ser o peso, e o ângulo entre eles é 90, sendo de 90, 1. Esse torque aqui é o torque resultante, concorda comigo? É o torque total. Vamos supor que só tem um peso atuando aí sobre esse corpo, se fosse externo. Então esse é o torque total. Mas, vamos supor que esse corpo agora possa ser analisado dessa forma aqui, olha, para cá, ó. Mesmo corpo. É o mesmo corpo. Só que agora eu vou analisar só um pedacinho dele. Uma massinha, veja. Uma massinha MI. Que está sujeita a um pezinho que não é o total. É só o pezinho dela. FGI. Que atua com esse braço de alavanca bem aqui, ó. Que eu vou chamar de XI. Certo? Vamos calcular então o torquezinho só daquela forcinha FGI. Quem seria esse torque individual? Ora, torque é R vetor F. Aqui no caso o braço de alavanca é o XI. A força é a força-peso FGI. E o ângulo entre elas é 90, seno é 1. Esse torque aqui, que eu escrevi aqui do lado direito, ele é o torque total? Não. Ele é o torque causado só por essa componentezinha da força, dessa massinha aqui, MI. Se eu quiser o torque total, o que eu tenho que fazer? Juntar todas as contribuições, né? Então, se eu quiser o torque resultante, eu vou ter que somar todos os torques individuais. Concorda? Ou seja, eu vou ter que escrever assim, ó. O torque total vai ser o somatório de XI FGI. Agora eu pergunto, vê se você concorda comigo. Esse torque aqui à esquerda é igual ou diferente desse torque aqui à direita? O que eu fiz? Esse corpo, meu desenho não mostra isso, mas esses corpos são os mesmos. É o mesmo corpo, certo? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu olhei a força total sobre o centro de gravidade. E aqui eu peguei esse corpo e olhei cada pedacinho dele e somei tudo. Ora,
Se o lado direito é a soma de todos os pedacinhos, a soma de todos os pedacinhos deve ser o todo, concorda? Se eu somar todos os pedaços, eu devo ter o corpo que eu tinha antes, né? Então, essa equação aqui do lado esquerdo tem que ser igual à equação do lado direito. Tem que ser igual, porque eu estou somando todo mundo, eu tenho que obter o todo. Então, se eu igualar 1 a 2, vai ficar assim, ó. X do centro de gravidade, força gravitacional, é igual ao somatório de XI, FGI. Mas como é que eu escrevo a força da gravidade? O peso. Vou botar para cá, não ficar muito embaixo. Ora, X do centro de gravidade, o peso total é a massa total vezes a gravidade total. mg. mg. Igual a somatório de xi. Quem é a força gravitacional só dessa massinha aqui? mi. G, só que tem um detalhe. O G, não sei se ele é constante para todos os pedacinhos, né? Pode ser variável, então eu vou chamar GI. Se o G for constante, esse somatório aqui de GI tem que dar quanto? Se o G for constante. Se o G for constante, quando eu somar todas as gravidades individuais, eu tenho que ter a gravidade total, concorda? Então, se o G for constante, que é o único caso que a gente vai estudar, com gravidade constante, então isso daqui vai embora. Sobra o quê? Sobra X do centro de gravidade vezes a massa total, igual ao somatório de mi e xi. Ora, mas o que é? Presta atenção aqui, ó. 1 sobre a massa vezes o somatório de mx. Quando eu pego e somo todas as massas e multiplico pelas posições e divido pela massa total, eu tenho o quê? Ou seja, o centro de gravidade vai ser igual ao centro de massa se, isso só acontece se a gravidade for constante. Por isso que para efeitos gerais, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Só quando você está observando corpos muito extensos, que a gravidade já não é mais constante, aí o centro de massa é diferente do centro de gravidade. Então vamos continuar. A gente falou aqui agora há pouco sobre equilíbrio, né? Quais são as condições que você deve obedecer, ou que o corpo deve obedecer para estar em equilíbrio. A gente já viu que ele tem que ter um momento linear e um momento angular constantes. Só que além disso, o corpo também apresenta uma certa elasticidade. A gente falou aqui, por exemplo, uns exemplos práticos, né? Uma ponte, um edifício e tudo mais. Você não pode, nenhum objeto é totalmente rígido, né? O mais rígido que ele pareça, por exemplo, essa caneta aqui, ela é rígida, você tenta fazer força aqui sobre ela e ela não cede, né? Ela não tem elasticidade. Ao contrário, por exemplo, de um tecido, por exemplo, que você mexe, ele é maleável. Na verdade, nenhum objeto, nenhum corpo é totalmente rígido. Ele tem uma certa flexibilidade, alguns mais que outros, né? O sólido normalmente é mais rígido que um líquido, que é mais rígido que um gás, por conta da estrutura atômica dele. Se você imaginar a estrutura cristalina de um sólido qualquer, por exemplo, de forma bem simplificada, né? Como sendo um arranjo mais ou menos organizado como esse, por exemplo, você pode imaginar que as forças de coesão que mantêm esses átomos unidos é como se fossem forças elásticas. Como se tivesse pequenas molas unindo um átomo ao outro para manter essa estrutura do jeito que ela é, né? É claro que a gente sabe que isso não é assim. Não é esse tipo de força que atua, mas existe uma analogia bem próxima da força atômica com a força elástica. Então, se você imaginasse que isso aí fosse, que essa força que atua entre um átomo e outro fosse uma força elástica, você poderia imaginar que o sólido é composto por uma mola, ou por molas, cuja constante elástica é bem alta. Ou seja, como se a constante elástica da mola, entre aspas, que liga os átomos de um sólido, fosse bem maior que a constante elástica da mola que liga os átomos de um líquido, que fosse bem maior que a mola que liga os átomos, que a constante elástica da mola que liga os átomos de um gás. Mas, por mais que a mola seja rígida, ela tem uma certa flexibilidade. Mesmo os sólidos,
ele tem uma certa elasticidade, uma certa flexibilidade. Claro que, como eu disse, tem alguns materiais que são mais flexíveis que outros. Dependendo do tipo de força que você aplica, ele responde de um jeito ou de outro. Por exemplo, se você pegar uma barra de aço, o aço todo mundo sabe, é rígido, né? Mas ainda ele tem uma certa flexibilidade. Se você pegar uma barra de aço de 1 metro de comprimento, 1 metro de comprimento, por 1 centímetro de largura, de diâmetro aqui, ó, e se você pendurar na ponta dessa barra um carro de passeio, por exemplo, essa barra o comprimento dessa barra vai aumentar de meio milímetro. Lógico que meio milímetro é muito pouco para você perceber, né? Mas se você for lá com uma réguazinha adequada e medir, você vai perceber que o comprimento aumentou, ou seja, existe aí uma certa flexibilidade do aço. Se você remover o carro da ponta da barra de aço, o comprimento volta ao comprimento original, de 1 metro. Se você pendurar outro carro aqui de passeio, 2, um ônibus agora, né? Meus meninos do primeiro ano desenham tão bem assim como eu, né? Até aula de arte no colégio. Pronto. Se você pendurar 2, ele vai se deformar mais. Mas quando você retirar os carros, o comprimento da barra não volta mais ao comprimento original. Você disse que você rompeu o limite de elasticidade do material e ele vai ficar permanentemente deformado. E se você pendurar mais qualquer coisa aqui, esse objeto não quebra e vai se romper. Aí você chegou no limite de ruptura do material. Você pode fazer isso com um elásticozinho, bem simples, né? O elástico, quando você puxa, o elástico é bem mais flexível que a barra de aço. Se você puxa ela e solta, ela volta ao tamanho original. Né? Você puxa mais, solta, ela volta. Tem uma hora que, dependendo da força que você faz, quando você soltar, ele esgaçou. Ele não volta mais ao tamanho que ele tinha. Ele vai ficar permanentemente esticado. E se você puxar mais, ele vai quebrar. Então, dependendo do tipo de tração que você aplique, você vai ter aí um limite, um limiar diferente para deformar e para romper. Cada material tem o seu limite, tem uma tabelinha no livro, falando aí os diferentes limites de ruptura, de deformação de cada material. Isso não depende só do material, depende também do tipo de força que você faz. Por exemplo, o concreto. O concreto ele é muito usado para piso, ele é muito usado para aquilo que exige compressão. Porque o concreto, ele suporta muito compressão. Se você pegar um cilindro de concreto, isso às vezes até parece esses testes do Fantástico, né? O pessoal coloca o material e faz vários testes. Se você comprimir o concreto, ele suporta uma força bem alta de compressão. Mas se você tracionar, ele se rompe bem facilmente. Então tem várias maneiras de você aplicar uma tração no corpo. Uma delas é a que a gente acabou de falar, é a tensão trativa. É quando você faz isso daqui, ó. Imagina que aqui o seu cilindro sólido, e aí você aplica uma força. Você faz isso daqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Você aplica uma força paralela ao eixo do cilindro, puxando ele, esticando ele em cima e talvez também embaixo. Certo? Quando você faz isso, dependendo do material, ele vai responder a essa tração. E o comprimento dele vai variar de um certo ΔL. O comprimento inicial era um certo L, e esse comprimento agora é um L mais um ΔL. Quando você faz isso, você diz que você aplicou uma tensão trativa. A tensão trativa. Você pode também fazer a tensão compressiva, que é a mesma ideia, só que você vai aplicar força comprimindo o sólido. Não. A gente não vai considerar isso daí não. Vai considerar só o aumento do comprimento. Certo? Você pode também fazer o que a gente chama de aplicar uma tensão de cisalhamento. Como é que seria uma tensão de cisalhamento? Seria aplicar uma força, agora paralela à base. Fazer isso daqui, ó. Fazer isso daqui, ó. Ou seja, você vai ter uma deformação no corpo, porque você fez isso daqui, ó. Aplicou uma força para um lado e uma para o outro. Uma para cá e uma para cá, por exemplo. Ou seja, agora esse corpo sofreu uma deformação de X aqui, ó, para cá, ó. Isso aqui, essa reta era colada com a base com a lateral do
objeto. E agora tem um certo ΔX entre eles. ΔX. Ou seja, se você aplicou uma tensão de cisalhamento, né? E você também pode ainda aplicar uma tensão hidrostática. Ou seja, você pega um objeto e mergulha ele num fluido qualquer, um líquido ou um gás. A pressão que esse fluido vai fazer sobre o objeto pode fazer o volume dele variar, para mais ou para menos. Digamos que você vai mergulhar, por exemplo, um objeto qualquer dentro de um recipiente com fluido, um líquido aí qualquer. Certo? O volume desse sólido, ele vai sofrer uma alteração por conta da pressão do líquido, do fluido. Né? Se esse fluido estiver aqui, ó, imagine que ele está todo ao redor do objeto, então ele vai empurrar esse objeto para dentro, fazendo com que o volume dele, no caso aqui, diminua. Ou seja, você vai ter uma variação no volume por conta da tração hidrostática, da pressão hidrostática. Certo? O que existe em comum entre esses três tipos de tração? Ora, o que existe de comum é a deformação. Quando você aplica uma força, o corpo deforma. Existe aí uma certa uma expressão experimental que a gente vai já mostrar aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar, que diz que quanto maior for a tensão, maior vai ser a deformação do corpo. É o que a gente espera, né? Imagine que você tem um corpo aí, qualquer um cilindro, feito de um certo material, você aplica uma força F. Ele vai sofrer uma deformação. Se você aplica uma força 2F, dentro do limite em que ele não rompe, você imagina que essa deformação aumente, né? Se você aplica uma força 3F, você imagina que a deformação aumenta gradativamente conforme você vai aumentando a tensão, né? E é realmente isso que acontece. A tensão, ela é proporcional à deformação, ou seja, quanto maior for a força que você aplica, mais você vai deformar o objeto. Isso é diretamente proporcional. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para transformar essa proporcionalidade numa igualdade? Uma constante, né? Essa constante, é essa constante que está tabelada, que depende de cada material. E que depende também do tipo de tração. Se a tensão é trativa, se a tensão é de cisalhamento, se é de compressão, se é hidrostática. Certo? Vamos escrever como é que seria então essa expressão. Aquela lá trazendo para cá. A tensão, na verdade, é uma pressão que você faz sobre o corpo. É a força aplicada nessa área. Ou seja, a tensão, força sobre a área, é igual a uma certa constante vezes a deformação. Quem é a deformação aqui na tensão trativa? Olha aí o que a gente escreveu. No caso é ΔL sobre L. Que a gente vai fazer a deformação com relação ao comprimento original. Certo? Ou seja, essa é a expressão. Essa, como eu disse, é a única fórmula nova que tem nessa aula, que é a expressão da deformação com relação à tração. Esse a gente chama de módulo de Young. É uma constante, você não precisa saber, claro, para cada material vai estar tabelado, certo? E ele varia conforme o material e conforme o tipo de tração que você aplica. Por exemplo, você tem o osso humano. O osso humano, ele suporta uma certa tração e suporta uma certa compressão. Mas a tração, ele suporta até um certo limite, a compressão já outro, o cisalhamento já outro. Então, o mesmo objeto, o mesmo material, ele tem limiares diferentes para a deformação, dependendo do tipo de tração que você aplica nele. O cimento, o concreto, a madeira e assim vai. Certo? Essa é a constante para a tensão trativa. Para a tensão de cisalhamento já teria outra constante. Ou seja, a tensão de cisalhamento, força sobre a área, é igual a uma certa constante, que agora a gente chama de módulo de cisalhamento, vezes a deformação. Quem é a deformação aqui agora? É o quanto que ele aumentou em x com relação a L original. ΔX sobre L, onde L é o comprimento original. Esse G seria a tensão de
o módulo de cisalhamento, a constante de cisalhamento, como você queira chamar. E, finalmente, a pressão ou a tensão hidrostática também tem uma constante específica para ela e, pela mesma ideia, é a mesma ideia. Ou seja, a tensão hidrostática sobre esse corpo, a força sobre a área, vai ser uma certa constante que o livro chama de B, vezes a deformação. Quem é a deformação aí agora? Delta, a variação é no volume, né? Ele sofre a mudança no volume. Delta V sobre V. Onde esse B seria a constante de deformação hidrostática. Certo? No livro, como eu disse, tem uma tabela que traz bem direitinho aqui os valores, algumas propriedades elásticas de alguns materiais. Ele traz para o aço, para o vidro, para o alumínio, para o concreto, madeira, osso, poliestireno, traz para vários. E você observa que o mesmo objeto tem várias constantes diferentes. Né? Por exemplo, o osso humano, se ele tiver a densidade adequada, eles também variam conforme a densidade. Por exemplo, uma pessoa com osteoporose, o osso é menos denso, né? Mas tem mais poros. E aí acaba que o limite que ele suporta antes de quebrar é bem menor. Né? Por isso que a pessoa tem fraturas mais facilmente, porque o limite de ruptura cai. Então aqui, por exemplo, o limite de ruptura de um osso humano é da ordem de 170 vezes 10 a 6 newtons por metro. É até alto, né? Se você tiver uma densidade adequada. Aí aqui ele traz a tabelinha para cada material. Certo? Você não precisa memorizar isso aí não. Você só precisa entender o que a expressão diz. Que se você for traçar, para a gente finalizar aqui, se você fosse traçar um gráfico, preste atenção na minha pergunta. Se você fosse traçar um gráfico de tensão contra deformação, que tipo de curva você acha que você teria? Uma reta. Por quê? Porque a tensão é diretamente proporcional à deformação. Só que, o que acontece? Você tem dois regimes, digamos assim. Você tem, primeiro, a situação em que o objeto está lá sem nenhuma força e você começa a puxar, até o momento em que você, se continuar puxando, vai deformar permanentemente e depois, se continuar puxando, vai romper. Então, tem duas faixas aí, ou até 3, dependendo de como você divida, que você precisa especificar. Vamos lá, vamos fazer isso daqui para a gente finalizar. Então, eu vou traçar um gráfico de tensão contra deformação. Tensão, no caso, força newtons por área, metro quadrado, sobre deformação que é adimensional, né? Delta L sobre L, vou chamar assim, delta L sobre L. Certo? Aí o que vai acontecer? Bom, vocês já me disseram que a tensão é proporcional à deformação, diretamente proporcional. Então, a curva seria uma reta, tá certo? Seria uma reta. Só que essa reta, ela não cresce indefinidamente, não. Ela cresce até o ponto em que você deforma permanentemente o material. Quando você deforma permanentemente o material, isso é um gráfico experimental. Você vai fazendo, aumenta a força, observa quanto deformou e faz o ponto no gráfico. Depois aumenta a força, pega uma régua, mede quanto aumentou o comprimento e vai traçando os pontos no gráfico até obter essa curva. Né? Como vocês fazem lá na física experimental em alguns experimentos. Tem um certo momento, um dado momento, em que o material vai sofrer uma deformação permanente. Quando isso acontece, você tem uma mudança aqui mais ou menos atípica na curva, só que se você continuar aplicando a força, ele continua a deformar. Só que quando você deixa de aplicar, ele não volta à forma original, porque ele se deformou permanentemente. Ou seja, ele continua a se deformar, só que agora a uma outra taxa. A inclinação da reta muda um pouquinho, até o limite em que ele se rompe. Então você tem aqui uma região onde a deformação vai ser permanente. E você vai ter uma situação onde ele se rompe. É o limite de ruptura. Certo? Ou seja, depois que você ultrapassa o limite em que ele sofre uma deformação permanente,
ainda assim a tensão é proporcional à deformação. Só que a inclinação da curva muda, porque o módulo aqui, as constantes mudam. Se você olhar lá na tabela, tem uma constante até o limite de deformação, outra, além do limite de deformação. Dependendo da constante, a inclinação vai mudar. Ok? Entendido? Algum problema? É, a mesma forma. Mesma expressão, porque só muda o sentido da força, né?